Agora vamos falar de admissão. Você, especialista em departamento pessoal, vai trabalhar muito com admissão e nós precisamos entender o que é a admissão, quais são as características, as nuances, os pontos a serem analisados nesse processo de admissão. Após o candidato ter passado pela fase de seleção, responsabilidade essa do departamento de recrutamento e seleção, ou, eventualmente, quando a empresa for pequena, essa responsabilidade é do supervisor de recursos humanos ou supervisor da área. Dará, então, início ao procedimento para a contratação do candidato. Nessa fase, iremos iniciar pela solicitação dos devidos documentos. Então, o empregado, ele envia o currículo. Quando ele envia o currículo, ele é chamado para uma entrevista. E aí ele faz algumas entrevistas. Geralmente, primeiro ele faz essa entrevista com o recursos humanos, com alguém do recursos humanos. Se ele passa nessa entrevista e é escolhido para a vaga, ele é chamado. Quando ele é chamado, ele vai ser submetido a alguns trâmites para fechar a contratação. O principal deles é justamente a apresentação dos documentos. Entre esses documentos está a carteira de trabalho, que hoje em dia é eletrônica, então talvez não precise mais a apresentação da carteira física, e sim do número da carteira, e o ASO, que é o exame admissional. Eu listei aqui os principais documentos que o empregado que está sendo contratado, que está sendo admitido, que está passando por esse processo de admissão deve apresentar à empresa. São eles: carteira de trabalho, cédula de identidade, título de eleitor obrigatório para os candidatos a partir de 18 anos, certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino com 18 anos ou mais, CPF, atestado de saúde ocupacional, o ASO, foto 3x4, certidão de nascimento dos filhos de até 21 anos ou inválidos de qualquer idade, necessária para o pagamento do salário família e dedução do imposto de renda. Então, vai haver o salário família e a dedução do imposto de renda, dependente do imposto de renda. Então, esses documentos desses dependentes, esses documentos de filhos menores de 21 ou de qualquer idade, caso seja inválido, devem ser apresentados. Uma observação: para a continuidade do recebimento do salário família, todos os anos, nos meses de maio e novembro, devem ser apresentados novamente os seguintes documentos. Ou seja, para que o salário família continue sendo recebido pelo empregado, continue sendo pago para o empregado, é necessário que todo ano ele possa renovar o seu cadastro junto ao governo. No mês de maio, por exemplo, ele é obrigado a apresentar a fotocópia da caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 anos, e nos meses de maio e novembro, ele é obrigado a apresentar o comprovante de frequência escolar dos filhos a partir de 7 anos de idade. Apresentando essa documentação todo mês de maio e novembro, aí sim ele vai estar apto para continuar recebendo o salário família. Então, o processo de admissão vai ser uma atividade muito frequente na vida do especialista em departamento pessoal. Então, por isso que é de extrema importância conhecer a documentação que a empresa deve exigir, que o profissional do departamento pessoal vai exigir do funcionário, até para que seja preenchido também o cadastro no E-Social, pois todo funcionário deve ser cadastrado no E-Social. Esse cadastro você faz no sistema de departamento pessoal da empresa, o departamento pessoal gera o arquivo e esse arquivo é enviado para o E-Social com todas as informações cadastrais dos funcionários. E assim se conclui o processo de admissão e o funcionário pode trabalhar tranquilamente.